Fala galera, beleza? Eu sou o professor Jovem e hoje nós vamos entender por que o gás hélio afina a nossa voz. Então pegue seu material que a aula já vai começar. Fala galera, beleza? Você já deve ter usado, em alguma festa de aniversário, o gás hélio dentro de um balão para que você pudesse brincar e mudar a sua voz, assim como eu fiz aqui agora. Então, nada mais é do que pegar um balão, o gás hélio está dentro dele, fazer um pequeno furo e inalar o seu gás. E aí a sua voz vai ter essa alteração. Vocês devem se lembrar da minha voz, né? Ela é um pouco grave, mais grossa, e agora ela foi afinada. Bom, então a aula de hoje é para a gente tentar entender por que o gás hélio faz isso na nossa voz. Então a gente vai entender por que ele faz isso na nossa voz, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o hélio. E será que essa brincadeira ela é segura? Será que é interessante eu fazer isso? E outra coisa que eu também quero perguntar para vocês, será que existe algum gás que engrossa a nossa voz? Ou seja, que faz o contrário do gás hélio? Então é isso que a gente vai ver agora. Então para a gente iniciar, vamos entender um pouquinho mais sobre o hélio? Bom, pessoal, o hélio, já voltou ao normal, graças a Deus. O hélio, ele é um gás nobre, né? Ele é o primeiro elemento da família dos gases nobres. Ele possui 2 prótons e 2 nêutrons, configurando então um número atômico igual a 2 e uma massa igual a 2. 2 não, a massa é igual a 4. Bom, pessoal, as características físicas do hélio ele, em temperatura ambiente, se encontra na forma de gás, tá? Ele tem uma estrutura monoatômica, então apenas um átomo forma então a sua estrutura molecular. Ele é incolor e inodoro, tá? Agora, sobre a ocorrência do hélio. Qual que é a sua ocorrência na natureza? Pessoas, o hélio é o segundo elemento mais abundante do universo. Ele perde apenas para o hidrogênio. Bom, vamos falar de algumas propriedades do hélio. O hélio, pessoal, ele é mais leve que o ar. Mais leve, professor? Vamos melhorar? Ele é menos denso que o ar atmosférico. Então, se eu pegar um balão, por exemplo, com hélio e soltar ele, a tendência é que ele suba, tá bem? Agora eu vou mostrar isso para vocês. Então, olha só. Outra coisa que você precisa saber dele também. O gás que está aqui dentro desse balão é um gás que possui o menor ponto de evaporação dentre todos os gases. Então, você precisa de pressões extremas para fazer com que esse gás se liquefaça ou se solidifique. Aonde a gente usa o gás hélio? Nós usamos ele para formar líquidos que vão refrigerar supercondutores. Também é utilizado em cilindros, tá, de oxigênio para mergulhadores. Inclusive a gente tem um texto que fala sobre isso, mas é tema também para outro vídeo para a gente comentar do porquê. E para inflar balões. Para quê? Para a criançada brincar. O balão tá aqui, se a gente soltar, o balão simplesmente sobe, porque ele é mais leve que o ar. Tudo bem? Então, essas são as propriedades gerais e as aplicabilidades para o gás hélio. Bom, agora para a gente entender por que o hélio causa essa perturbação, na propagação da onda sonora da voz, vamos entender como é que se forma, primeiro, a voz. Por que você escuta? Como é que a gente consegue, então, emitir essas ondas? É o seguinte, pessoal, a voz ela é gerada por meio da propagação do ar que vem dos seus pulmões quando você respira. Então, o que acontece? Puxei o ar. Quando eu vou soltar o ar e começo a falar, eu faço com que esse ar passe aqui nas cordas vocais, provocando uma vibração. E essa vibração vai gerar ondas. E essas ondas serão capazes de ser propagadas por um meio, Elas serão propagadas então, e então você consegue escutar a voz, Você consegue então ver que está sendo propagada uma onda sonora, tá? Essa onda ela depende de um meio, como a gente estava falando, e o meio comum é o ar atmosférico, que tem cerca de 78% de nitrogênio. Então o que acontece? Quando você solta o ar e começa a proferir a fala, você comprime as moléculas de nitrogênio, fazendo com que elas se choquem ali com as suas cordas vocais, E aí essa vibração produz ondas aonde a sua voz será proferida. Então a voz humana, no caso, ela é proferida dessa maneira, seguindo mais ou menos essa sistemática. Bom, pessoal, essas ondas, elas são caracterizadas
pela sua frequência. O que é a frequência? A frequência é a medida de intervalo ali, intervalo de tempo, melhor dizendo, de quantas cristas ou quantas depressões vão passar em um determinado ponto em um certo intervalo de tempo. Então você tem numa onda as cristas e também tem as depressões ou os vales, né? Se você pega ali o intervalo de 1 segundo e mede ali um ponto, quantas cristas vão passando, né? Então, a distância, por exemplo, entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro, durante 1 segundo, é a medida da frequência dessas ondas. Inclusive, existe uma unidade de medida para a frequência, que é o Hertz, que é a quantidade de cristas que vão passar nesse intervalo de tempo de 1 segundo, tá? Então, é 1 ciclosegundo. Essa unidade de medida é chamada de Hertz. Bom, como eu estava conversando com vocês, a velocidade dessas ondas sonoras vai depender do meio de propagação. Então, a velocidade dessa onda depende do meio de propagação. A minha voz dessa forma, minha voz é um pouco grave, a minha voz dessa forma está tendo essa velocidade aqui na propagação das suas ondas, porque agora eu estou proferindo a fala utilizando o ar atmosférico, que tem uma quantidade maior em nitrogênio, tudo bem? Então a velocidade depende do meio de propagação. Perfeito. Agora em relação ao hélio, por que o hélio, quando é inalado, causa essa afinação na minha voz? Eu vou ter um timbre mais fino de voz. Vamos entender isso então? Olha só, o que acontece nada mais é que o nitrogênio, ele tem uma massa cerca de 7 vezes maior que a do hélio. Tá vendo que ele tem uma massa bem maior? Então o hélio é bem mais leve. E olha só que interessante. O hélio, quando ele é inalado, ele vai gerar uma velocidade de propagação da onda sonora até 3 vezes maior que a do nitrogênio. Então isso vai gerar uma velocidade maior na propagação da onda, fazendo com que o timbre da voz seja mais afinado. Então perceba a diferença, ó. Estou falando agora com a propagação no nitrogênio. Vou pegar o balão, vou inalar o hélio, ó. Olha só a diferença. Agora, a propagação das ondas sonoras estão até 3 vezes maior do que quando estão sendo propagadas no nitrogênio. Meu Deus, que coisa ruim. Agora já está voltando. Então, conseguiram entender a diferença? É que no caso da propagação no nitrogênio, que é um gás mais pesado, densidade maior, vai ter então uma velocidade de propagação da onda menor, então eu consigo ter essa voz mais grave. Quando eu faço a inalação ali do hélio, o hélio, por ser um gás muito mais leve, muito menos denso do que o nitrogênio, vai fazer com que a velocidade da onda seja aumentada e então o timbre da minha voz seja afinado. Bom, de maneira bem similar, nós temos também o hexafluoreto de enxofre, que seria um contra-hélio, né? Vamos pensar assim. Seria um gás que faria o efeito contrário. Ele é um gás que tem um peso muito maior, ou uma massa muito maior, ou uma densidade muito maior, que fará com que a velocidade de propagação das ondas sonoras seja mais lenta, causando o efeito contrário, que é engrossar a nossa voz, deixar ela com um timbre mais grave. Tudo bem? Então, esses gases provocam alteração na nossa voz, porque são meios de propagação diferentes que vão gerar, então, uma propagação de onda em velocidade diferente. Seja mais rápida a propagação, voz mais aguda, ou mais lenta a propagação, voz mais grave. Tudo bem? Divertido, né? Brincar com um gás hélio, muito divertido, não é? Eu sei que é. Só que, pessoal, é perigoso, tá? Nós necessitamos, né, de respirar oxigênio. E o gás hélio, por mais que seja divertido demais de, né, brincar com esse balão, inalar, mudar a nossa voz, é um gás que pode trazer riscos. Você inalando gás hélio, você pode ter inicialmente tontura, às vezes, né, ter algum efeito semelhante a essa tontura, uma náusea, pode levar a ter uma asfixia e pode também chegar a casos mais graves, tá? Você inalando uma quantidade grande de hélio, você pode formar bolhas de gás no seu cérebro, levando a ter, por exemplo, um AVC ou até a morte.
Então tome bastante cuidado, tá? Procure não fazer esse tipo de brincadeira. Aqui é óbvio que a gente está num ambiente controlado, nós temos um profissional da área aqui, no caso eu, e toda uma equipe preparada para qualquer tipo de acidente. Só que isso não deve ser feito em casa, tá? E se porventura você fizer ou tiver um contato com ele, não, eu preciso, pelo amor de Deus, deixar minha voz mais fina. Use bem pouquinho, tá? Você vai inalar bem pouco, tomando bastante cuidado, tudo bem? Porque isso daqui não é brincadeira. Belezinha? Bom, então é isso. A aula de hoje era para tentar mostrar para vocês por que o gás hélio consegue afinar a nossa voz. Então já expliquei, deixei tudo aí dentro da nossa aula para que você agora saiba explicar para o seu colega, para o seu familiar e entender por que você tem essa mudança no timbre da sua voz. É isso, tá? Agradeço demais a atenção de vocês, muitíssimo obrigado pela paciência. E olha só, se você não segue a gente, aproveita e segue, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like aqui no vídeo, comenta, compartilha esse vídeo com a galera para todo mundo entender por que a voz da gente fica fininha, engraçada e preste bastante atenção. Além daqui no YouTube, nós também estamos nas redes sociais. Corre lá e segue a gente. E tem uma novidade maravilhosa. Nós também estamos nas plataformas de podcast. Já pensou? Você tem a graça de assistir a gente aqui falando essas coisas para vocês, educando vocês. Tudo de graça. Agora você tem a oportunidade de também escutar a gente. Apenas escutar. Já imaginou dormir escutando a gente? Meu Deus do céu, que sonho, não é? Você sempre sonhou com isso, não foi? Então não perca tempo, corre lá e segue a gente. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e até a próxima.